Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um trecho de um texto do Osho, né? Um textinho do Osho, ao qual ele fala de um comportamento, de uma atitude que todos nós temos no dia a dia, mas que nos prejudica muito. Seja quando é da gente para o outro, quando é do outro para a gente. E nesse texto, o Osho ele fala sobre julgamento e ele começa da seguinte forma: um dos exercícios mais praticados pela humanidade é o julgamento. Julgamos o outro baseados em nossos códigos de valores, nossas percepções e naquilo que a nossa imaginação cria a respeito de cada pessoa com a qual convivemos. Ocorre que nem sempre esta avaliação se mostra correta, e por essa razão, ao julgar, corremos o risco de cometer equívocos e praticar injustiças. O pior que pode acontecer quando julgamos alguém é, sem dúvida, não levar em conta os sentimentos daquele que estamos criticando. Por mais que não concordemos com as atitudes de uma pessoa, não podemos nos esquecer de que elas são motivadas, de um modo geral, pelas suas emoções e que, agindo de modo rígido e inflexível, também estamos nos deixando levar por nosso lado emocional. Saber reconhecer quando estamos sendo influenciados por nossos conflitos internos, no momento em que avaliamos as ações alheias, é o primeiro passo para que possamos abandonar a postura de juízes implacáveis e nos colocar no lugar de quem estamos julgando. O sistema judiciário se baseia em leis pré-concebidas com o objetivo de garantir a convivência civilizada entre os seres humanos. Mas, fora desta esfera, nas atitudes cotidianas, nos arvoramos, muitas vezes, num papel de juízes implacáveis, daqueles que não se enquadram em nossos hábitos e costumes. Humildade, sabedoria e a capacidade de aceitar as diferenças de modo tolerante constituem os melhores instrumentos para que escapemos da armadilha do julgamento. Quando você diz que você se julga, isso é algo tomado emprestado. As pessoas julgaram-no e você deve ter aceitado as ideias delas sem nenhuma investigação. Você está sofrendo de todas as espécies de julgamentos das pessoas e você está jogando esses julgamentos nas outras pessoas. E todo esse jogo desenvolveu-se além da proporção. A humanidade inteira está sofrendo disso. Se você quer, se você quiser livrar-se disso, a primeira coisa é esta: não se julgue. Aceite humildemente sua imperfeição, seus fracassos, seus erros, suas faltas. Não há nenhuma necessidade de fingir outra coisa. Seja você mesmo. É assim mesmo que eu sou, cheio de medo. Eu não posso andar na noite escura, não posso ir lá na densa floresta. O que há de errado nisso? É humano. Uma vez que você se aceite, você será capaz de aceitar os outros, porque você terá uma clara visão interior de que eles estão sofrendo da mesma doença, e a aceitação deles os ajudará a aceitarem-se. Nós podemos reverter todo o processo. Aceite-se. Isso o torna capaz de aceitar os outros. E porque alguém os aceita, eles aprendem a beleza da aceitação. Pela primeira vez, quanta tranquilidade se sente. E eles começam a aceitar os outros. Se a humanidade inteira chegar ao ponto onde todo mundo é aceito como é, quase 90% da infelicidade simplesmente desaparecerá. Ela não tem fundamentos e os seus corações se abrirão por conta própria e o seu amor estará fluindo. Neste exato momento, como você pode amar quando você vê tantos erros, tantas fraquezas? Como você pode amar? Você quer alguém perfeito. Ninguém é perfeito. Assim, você tende a aceitar um estado de não amor,
ou aceitar que não importa se alguém não é perfeito. O amor pode ser compartilhado com todas as espécies de pessoas. Não faça exigência. O julgamento é feio. Ele fere as pessoas. Por um lado, você vai machucando, ferindo-as, e por outro, você quer o amor delas, seu respeito. Isso é impossível. Ame-as, aceite-as, e talvez seu amor e respeito possa ajudá-las a mudar muitas de suas fraquezas, muitas de suas falhas, porque o amor lhes dará uma nova energia, um novo significado, uma nova força. O amor lhes dará novas raízes para se erguerem contra os ventos fortes, um sol quente, a chuva forte. Se apenas uma única pessoa o ama, isso o faz tão forte que você nem pode imaginar. Mas se ninguém o ama neste vasto mundo, você fica simplesmente isolado. Então você pensa que é livre, mas você está vivendo numa cela isolada em uma cadeia. É que a cela isolada é invisível, você a carrega consigo. O coração abrirá por si mesmo. Não se preocupe com o coração. Faça o trabalho preparatório. Muitas vezes, talvez a gente não perceba, mas quase o tempo todo a gente está julgando alguma coisa. A gente está julgando alguém. E esse é um hábito que está extremamente enraizado na nossa vida, nos nossos costumes. Em muitos momentos da nossa vida, gente, nos círculos sociais, nos eventos, nas conversas, se você não em nenhum momento julgar uma pessoa, você não vai conseguir manter um diálogo. Porque vira e mexe, a gente precisa comentar de alguém, precisa falar de uma pessoa que fez tal coisa, e a gente já começa a julgar. Mas por quê? Que o julgamento, ele é um hábito que a gente tem, mas que nos prejudica tanto. É porque sempre que a gente olha através da nossa própria mente, a gente julga. Eu já falei isso para vocês em alguns outros vídeos, mas é sempre bom retomar que a nossa mente, ela tá sempre colocando etiquetas em pessoas, ela tá sempre pondo pessoas e coisas em gavetas, em caixinhas, etiquetando essas coisas, etiquetando essas pessoas. A mente, ela não consegue conceber que uma pessoa que até então é boa pra gente, é legal, é divertida, essa pessoa também tem um lado ríspido, também tem um lado raivoso, também tem um lado chato. A gente até na teoria fala muitas vezes, todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, mas a gente fala isso muitas vezes da boca para fora, porque é muito difícil a gente entender de fato, na prática, no momento que uma pessoa está sendo ríspida com a gente, no momento que uma pessoa está expressando a sombra dela, que aquela pessoa ao mesmo tempo ela também tem uma luz. Da mesma forma que é muito difícil da gente olhar uma pessoa que expressa a própria luz num momento específico e a gente imaginar que aquela pessoa tenha defeitos, ou que aquela pessoa é brava, ou que aquela pessoa tenha medo. Porque naquele momento a gente pôs a pessoa numa caixinha. Por isso que a gente não consegue conceber os vários lados que cada pessoa tem. Então a gente precisa sempre taxar entre dois opostos, porque a mente ela é feita por dualidade. A mente ela funciona por dualidade. Então a pessoa pode ser só boa ou só má. A pessoa ela pode ser só tímida ou só arrogante. Ela não pode ser essas duas coisas. A gente não consegue compreender como uma pessoa que é tímida, ela também pode ser arrogante e irracional. Não dá para entender. Porém, nós somos. Nós temos vários lados. E muitas vezes, quando a gente olha alguém somente pela nossa mente, a gente etiqueta aquela pessoa com um adjetivo, com uma palavra, uma ideia, que a gente sente que resume a pessoa, mas na verdade não está resumindo.
Na verdade, a gente está tendo uma visão limitada daquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente julga os outros. Ah, esse é o chato, esse é o legal, esse é o tímido, ah, esse é o arrogante, esse é o medroso. Para a gente ter uma pequena noção de que a gente conhece a outra pessoa. Para a gente ter uma sensação de conforto ali. Ah, eu sei o que esperar daquela pessoa. Sendo que temos vários, inúmeros casos de casais, parceiros, que moram anos juntos, todos os dias convivendo, e mesmo assim não se conhecem integralmente, e mesmo assim se surpreendem com as ações, com os pensamentos dos parceiros. Então, mesmo que você viva uma vida toda com alguém todos os dias na mesma casa, você ainda vai ter coisas que você não conhece sobre a outra pessoa. Cada pessoa é um mar infinito. Então, quando a gente julga a outra pessoa, a gente tem a falsa ilusão de que a gente conhece ela, mas a gente não conhece. A gente está baseando a vida da pessoa através do nosso julgamento, do julgamento da nossa mente, que é limitada. Então, quando eu olho e julgo a outra pessoa, eu estou, na verdade, vendo apenas uma peça do quebra-cabeça. Eu estou pegando aquela pessoa que tem inúmeros lados e estou pondo ela numa caixinha. Olha como eu sou desleal com a gente. Porque imagina, você pega uma pessoa, por exemplo, imagina se isso fosse verdade. Imagina se a gente só pudesse ser uma coisa na nossa vida. Então, se um momento específico da sua vida você sentiu medo, você é o medroso. Se em algum momento da sua vida você sentiu insegurança, você é o inseguro. Se em algum momento você sentiu raiva, você é o raivoso. Então a gente tem que sempre viver atrás dessa cartilha. Então, o medroso não pode sentir raiva, o medroso não pode se sentir confiante. Não faz parte de quem ele é, ele tem que ser medroso. Né? O bonzinho não pode ficar irritado, porque ele é bonzinho. Então a gente vai enquadrando as pessoas em caixas e vai matando as pessoas de pouco a pouco. Vai cerceando a liberdade dessas pessoas. E é o que a gente faz uns com os outros. A gente faz com os outros fazem conosco e a gente faz com a gente mesmo. Quantos momentos a gente se julga, a gente se culpa, a gente fala, não, eu deveria ser assim, não, eu deveria fazer dessa forma. E quantas vezes falta compaixão pela gente mesmo, da gente? Como que falta autocompaixão? Como que a gente sempre espera que a gente seja o mesmo, e aí você entra numa experiência, vive uma coisa que você nunca viveu e você se surpreende com o seu posicionamento, com a sua palavra, com a sua postura, com a sua atitude. Então, como que a gente pode se julgar? Como que a gente pode se taxar? Como a gente pode julgar e taxar outra pessoa de algo? Como que a gente pode pegar uma pessoa e pôr uma etiqueta na testa dela, falando que a existência dela se resume a um adjetivo, a uma palavra, que não compreende toda a existência daquela pessoa? Então percebe como nós temos sido desleais uns com os outros? Então, eu vou olhar para o outro, eu vou começar a julgar o outro. E aí, se o outro ele tem um comportamento fora do meu julgamento, que não cabe no meu julgamento, eu vou trocar o julgamento que eu tenho sobre ele. Mas eu não vou abrir mão do meu julgamento. Então, eu julgo uma pessoa como legal, uma pessoa como gentil, uma pessoa como boazinha. E aí, de repente, ela não faz uma coisa que eu quero. Naquele momento, eu penso, se essa eu achava que essa pessoa era boa, mas ela me revelou que ela não é boa, ela é ruim, ela é chata, ela é insuportável, ela é egoísta. Então meu julgamento estava errado, ela não era boa, ela era egoísta. Ela não era gentil, ela era egoísta. Porém, a gente, como eu já disse, não consegue perceber que essa pessoa que é gentil, que é bondosa, ela também pode ser um pouco egoísta. Ou talvez seja erro também da nossa percepção. Mas a gente tem que entender que o nosso julgamento nunca vai penetrar na profundidade do outro. E não importa o quão bem elaborado é o seu julgamento ainda está falando da periferia do outro. Não está compreendendo todos os lados do outro. Você provavelmente está querendo, com esse julgamento, montar o quebra-cabeça com uma única peça. Tem várias outras peças, a imagem não está completa, mas você quer montar, você quer adivinhar a imagem simplesmente com uma única peça do quebra-cabeça.
E um quebra-cabeça de 100, de 1000 peças. Mas você quer, com uma peça, você quer descobrir qual é a imagem. Então, quando a gente julga, a gente está sendo desleal com a outra pessoa. Quando a gente julga a gente também está sendo desleal com a gente. A gente não está tendo compaixão. E é claro que a mente, o pensamento, o raciocínio, ele é interessante quando a gente precisa fazer uma pesquisa, quando a gente precisa trabalhar, às vezes, em alguma coisa. Então, essa filosofia, que eu acho muito bonita, oriental, de não julgamento, ela não diz que é para você abandonar o julgamento completamente, você nunca mais usar a sua mente, você nunca mais pensar. Mas ela te dá a sabedoria, te dá o ensinamento de que se você não precisar julgar, você não precisa julgar. Ou seja, se naquele momento não houver necessidade de julgar, você pode simplesmente não julgar, você não precisa. E o tempo todo nós estamos julgando, mesmo quando não precisa. Em momentos que a gente está com pessoas que a gente ama, em locais, em momentos, experiências que a gente não precisa estar com a armadura fechada, que a gente não precisa estar sendo ríspido com os outros, ferindo uns aos outros, a gente ainda está julgando as pessoas. Não percebe como a gente não consegue tirar a mente da frente para colocar o coração no lugar que ele deve preencher. A gente põe a mente em tudo. E aí, quando a gente vai se relacionar, vai conversar, a gente também está julgando o tempo todo. Isso todos nós estamos aprendendo. O treino que muita filosofia oriental traz, e também o Osho, é esse. Então, a filosofia oriental, ela vai te dizer o que exatamente? Ela vai dizer que você pode sim usar sua mente quando você precisar dela, só que quando você não precisar usá-la, você pode deixá-la de lado. Essa é a ideia do não julgamento, que eu acho tão bonita na filosofia oriental, que é também o que o Osho traz, por exemplo. E aí a gente percebe que para a gente conseguir sair do julgamento, a gente precisa estar mais no presente, percebendo as coisas com interesse. Porque quando a gente está olhando através da mente, a gente está olhando através de uma visão limitada. A gente está cerceando as coisas, como se a gente estivesse olhando através de um óculos muito embaçado, muito sujo. A gente não consegue enxergar as coisas com clareza. E aí a gente precisa tirar a mente da frente para a gente conseguir estar presente no momento. Porque existem momentos que a gente não precisa ficar julgando tudo o tempo todo. Às vezes a gente está conversando com alguém querido, com um amigo, e a gente não precisa julgar os outros. Às vezes a gente está vivendo uma experiência com alguém, vendo filme, rindo, brincando. E a gente não precisa ficar pensando, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tive que fazer isso ontem, eu não consegui, e agora, o que vai acontecer? E agora vai acontecer esse problema, e como que eu vou resolver? A gente não precisa ficar se desesperando, pensando no futuro ou no passado. A gente pode viver o presente. Então, essa sabedoria de não julgamento, de transcendência da mente é isso. É nos momentos que a gente não precisa usar a mente fica ali, quietinha. E esse treino só advém através da meditação, do autoconhecimento, da presença plena no agora. E a gente percebe quando vê, por exemplo, o Osho, quando vê falar do Chico Xavier, de como essas pessoas davam respostas que a gente nem imagina, que a gente nem tem ideia de onde elas saíram. Se vocês já viram algumas palestras do Osho, e se por um acaso vocês não viram, até aconselho vocês a pesquisar aqui no YouTube. Em algumas palestras do Osho, ele responde perguntas, e é muito interessante como as pessoas, e muitas vezes a gente também faz isso, pergunta coisas já pensando na resposta. Então, muitas vezes a pessoa perguntava algo para o Osho, e ela esperava que ele desse uma certa resposta,
Ou, por exemplo, nós quando escutamos a pergunta, nós já começamos a pensar na resposta. Então, tudo do ponto de vista mental, né? Lógico. O que não é ruim, tem sua utilidade. Mas a gente percebe que, às vezes, eles faziam uma pergunta no Osho, alguém fazia uma pergunta ao Osho, e ele parava alguns segundos. E aí, então, o Osho parava alguns segundos e dava uma resposta. E a resposta que ele tirava algum contexto que a gente não sabia entender, mas era sempre algo que tocava o coração. Era sempre algo profundo, especial para aquele momento. Era porque o Osho ele não respondia somente a pergunta da pessoa, mas ele respondia à pessoa. Quantas vezes a gente pergunta uma coisa querendo a resposta para uma outra? E era isso, como ele tinha uma visão clara, como ele estava com a mente ali sem estar na frente, com a mente de lado, ele conseguia enxergar a pessoa de verdade por causa do nível de presença e de compreensão que ele tinha. Ele não respondia só a pergunta que a pessoa falou da boca para fora, ele respondia o coração da pessoa, ele respondia a pessoa. Então a resposta era diferente, tocava a pessoa, tocava quem ouvia, fazia sentido. A mesma coisa acontece quando a gente vê relatos, por exemplo, do Chico Xavier. Quantas vezes pessoas perguntavam para ele: Chico, o que acontece quando a pessoa teve esse tipo de conduta na vida? Chico, e se a pessoa fizer isso, o que acontece com ela no plano espiritual? E muitas vezes essas pessoas perguntavam isso pro Chico, já imaginando que ele ia falar: acontece uma coisa terrível com essa pessoa, ela sofre muito depois da vida aqui na Terra, porque se ela fizer isso, vai sofrer de tal maneira. E a pessoa muitas vezes imaginava que era isso que ele ia falar. E aí tem até um relato uma vez que eu ouvi, eu não me lembro exatamente onde que era, mas se eu não me engano era num podcast. E é, o Chico estava em uma penitenciária e estava com outras pessoas o acompanhando, e aí perguntaram para ele: Chico, como que tá aqui no plano espiritual, aqui do ponto de vista espiritual? Tem muitos obsessores aqui? E usando isso de exemplo, né, gente, o que essa pessoa ela queria como resposta? Ou ela imaginava como resposta? Que o Chico ia falar: tem os piores espíritos aqui, inúmeros obsessores. Mas não foi isso que o Chico falou. Ele disse: aqui, não, meu amigo, aqui só tem espíritos muito bons, porque eu só vejo espíritos de luz e mães aqui. Espíritos guardiões e mães aqui. Não foi assim ipsis literis que aconteceu, ou das palavras dele, mas a mensagem tá aí. Então, muitas vezes a gente já faz uma pergunta esperando uma resposta. E aí, quando a pessoa não dá a resposta que a gente queria, dá assim uma confusão na gente. Porque a gente está através da mente. Então, quando a gente tem um treino no nosso dia a dia de meditar, de olhar para dentro e de sair um pouco da mente, a gente percebe que a gente não precisa viver que nem um robozinho, dando as mesmas respostas, fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas. A gente não precisa viver que nem um robô. A gente pode viver como um ser humano íntegro. E isso só vem quando a gente sai da mente, se desvencilha da mente. E, consequentemente, se desvencilha do passado que a gente carrega. Porque o passado que a gente carrega está na mente. Então, quando a gente consegue transcendê-la, mesmo que seja por alguns segundos, a gente consegue olhar as coisas de forma clara e viver mais no presente. Então, na próxima vez que você se pegar julgando muito todo mundo ou julgando a si mesmo, tente usar esse ensinamento tente lembrar desse ensinamento oriental do não julgamento, de ter mais compaixão com você, de perceber que embora o julgamento que os outros façam sobre você, embora os julgamentos que você faça sobre os outros, ou o julgamento que você faça sobre si mesmo, isso com certeza não vai nunca descrever com exatidão quem você é. E que muitas vezes o julgamento é uma ilusão. O julgamento ele é mentiroso. Ele é falso porque ele não consegue enxergar a verdade por causa de sua própria propriedade. Ele é um julgamento. Ele não é uma certeza, não é uma verdade, não é uma convicção. Ele é um julgamento. É um pensamento que veio
de hipóteses. Então, não necessariamente tem a ver com a verdade. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.